Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família nesta noite. Hoje nós estamos no nosso 25º dia de jejum e oração pela nossa família. Que presente de Deus, nós estamos conseguindo, realizar. É um presente, porque todos os dias o Senhor fala conosco. Embora muitos dias esteja bastante corrido, a gente atrase um pouquinho, mas não importa, nós estamos aqui cumprindo, o nosso propósito de hoje, do dia 3/11 de 2023. E orar pela nossa família, jejuar pela nossa família, agrada ao coração de Deus e o Senhor fará grandes coisas nos nossos lares. Você crê? A palavra de Deus diz que para tudo na vida espiritual, para que Deus haja em nós, nós precisamos crer. Hoje o nosso texto, o nosso título é Meu Filho, Meu Amigo. E o texto está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 20. Desde o versículo 11, esse texto fala sobre a parábola do filho pródigo. Aquele filho que abandonou o pai, foi viver a vida no mundo, levou a sua herança, perdeu tudo que tinha, começou a passar fome, necessidades, e aí diz aqui no versículo 20 assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O amor do pai, ele guardou esse amor por muito tempo. O pai, ele tinha compaixão daquele filho que saiu errante pelo mundo, um filho que saiu para buscar amizades, para buscar o amor. Ele achava que o mundo era bom e que no mundo ele iria se dar bem. Mas a palavra de Deus nos exorta, nos ensina para ensinarmos nossos filhos que o mundo, pelo contrário, ele ensina as coisas ruins na vida. E esse filho voltou. E o filho, no versículo 21, diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando os nossos filhos voltam e se arrependem, é hora de nós fazermos como o pai da parábola, que é o exemplo do nosso Deus. Nós temos que abraçá-los, recebê-los. Esse versículo, ele fala muito claramente, do amor desse pai, porque o pai correu e o abraçou. E esse amor do pai é relacionado com o amor de Deus por você e por mim e pelos nossos filhos. O Senhor Deus, ele espera apenas que a gente volte para ele. Voltando para ele, arrependido, ele perdoa todos os nossos pecados e ele nos abraça, ele nos acolhe. Precisamos, como imitadores, do nosso Deus, ter esse tipo de amor e relacionamento com os nossos filhos. Não é porque o filho errou, você precisa recebê-lo de volta. Imagine que o filho estava cheio de sujeira, sem banho, quantos dias, roupa suja. Mesmo assim, aquele pai saudoso, aquele pai que ama o filho, ele o abraçou e beijou. Quantas vezes os nossos filhos erram, eles pecam e eles voltam para casa cheios de sujeira. E nós devemos recebê-los com amor, não é verdade? Como Deus nos recebe. E nós devemos ajudá-los a mudar de vida. Se nós que somos os pais não investirmos na vida dos nossos filhos, quem vai investir? Quem vai abraçá-los? Quem vai cuidar deles? Quem vai demonstrar amor por eles? Isto é ser amigo dos filhos. E você fazendo isso, você está abrindo um relacionamento para que ele também te perdoe. Porque nós, como pais, nós também erramos. Você tem consciência disso? Para isso devemos, para ter esse relacionamento com nossos filhos, nós devemos ter essas duas atitudes. Eu separei duas. Vamos, a primeira é abertura para falar. Quantos pais criam um ambiente onde os filhos não têm liberdade de abrir o coração, de conversar sobre tudo aquilo que eles estão passando? Nós precisamos criar condições
né, de tranquilidade, para que os nossos filhos falem conosco sobre todos os temores, sobre os relacionamentos, sobre o futuro, sobre namorados, sobre esposa, sobre os filhos que eles têm. Essa abertura poderá, né, livrá-los de situações muito complicadas, que se eles não se abrirem conosco, eles se abrirão com alguém. Nesse mundo onde há tanto pecado, tanta libertinagem, tanta inversão de valores, nós precisamos falar abertamente com nossos filhos acerca de todos os assuntos. E nós precisamos ajudá-los. Você que é pai e mãe, você precisa ajudar o seu filho a viver como diz a palavra de Deus. Vamos ver o que Provérbios 1:8 diz. Vamos ler? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Nós devemos dizer para eles que eles precisam, né, ouvir a instrução da mãe, eles precisam ouvir a instrução do pai, o ensino da mãe. Tem outro texto que está em Provérbios 3:1-4, diz: meu filho, não esqueça a minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Nós temos que dizer para os nossos filhos que eles precisam guardar a palavra de Deus no coração, porque a palavra diz que essas palavras prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha que promessa maravilhosa que o nosso Deus tem para os nossos filhos. Ensine isso para os seus filhos, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendem-o ao seu pescoço. Não importa, né, a idade dos seus filhos, importa o compromisso, né, em oração, de você tê-los sempre perto de você. Às vezes os nossos filhos crescem, vão morar longe, mas nós podemos tê-los bem perto do nosso pescoço, como diz a palavra, para podermos orar por eles, né, pedir a bênção de Deus sobre eles. E o versículo de Provérbios 3 continua: então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Muitos jovens, eles se enveredam pelo caminho das drogas, sexo, más companhias, e no final dessa caminhada, é uma caminhada de morte. Eles se arruinam, eles arruinam a sua vida, né? Eles arruinam a vida da família, né? Com doenças, com vícios, com gravidez indesejada, com culpa. Por isso precisamos falar abertamente com os nossos filhos desde quando são pequenos. A segunda atitude, a atitude de amor. O pai do filho pródigo recebeu com amor, não é verdade? E ele demonstrou esse amor em atitudes práticas. Se você diz que ama, mas diz só de palavras, está errado. Amor de verdade é demonstrado em atitudes. Dou-lhe uma nova roupa, o pai deu-lhe uma nova roupa, um novo calçado, colocou um anel no seu dedo, né, de compromisso, um anel, um elo entre eles, e o pai ainda fez o quê? Uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido foi achado, aquele filho que estava no caminho de morte voltou para a casa do pai. Esse é o amor de Deus que nós recebemos e que nos transforma. Se você tem recebido esse amor de Deus, retribua, né, aos seus filhos esse amor que você tem recebido. Nós devemos também amar e receber os nossos filhos como Deus nos ama e nos recebe. Muitos pais, com o passar do tempo, vão ficando decepcionados com algumas, né, atitudes dos filhos. Quando os filhos vão ficando maiores, e o pai que não tem um relacionamento com Deus, a mãe que não tem a presença do Espírito Santo, ela não consegue perdoar aquele filho e cria um ambiente pesado na sua casa e eles vão abandonando os filhos, né, às influências do mundo. Eles vão entregando os filhos para o mundo, para as más companhias. Então, um apelo que eu faço para vocês hoje, como pais, devemos amar os filhos, ajudá-los nos seus relacionamentos, na sua vida, orar por eles todos os dias, várias vezes no dia. E eu te digo uma coisa, né? Tome uma decisão de investir tempo de qualidade,
né, com os seus filhos e dê a eles abertura para conversarem sobre diversos assuntos. Se você não ensinar o correto para o seu filho, o mundo ensinará o errado. É isso que nós temos aprendido, né, com a palavra de Deus. Que essa palavra possa ser verdade aí na sua vida e que você possa ter nos seus filhos, né, um grande amigo, uma grande amiga. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, que o Senhor faz o Senhor relaciona, né, Deus, né, o Senhor Deus Pai conosco como pais, que devemos olhar para Ti e nos espelhar. Quantas vezes erramos diante de Ti, pecamos, mas o Senhor está sempre pronto para nos dar um novo dia, um novo recomeço. O Senhor sempre nos acolhe, sempre nos ensina, sempre nos abençoa. Que nós possamos fazer o mesmo com os nossos filhos, seguindo, Pai, o Teu exemplo. Fica, Senhor, com todos nós, fica com todas as pessoas desse grupo de propósito e que essa palavra de hoje possa vir curar famílias, relacionamentos e o relacionamento entre pais e filhos. Nos abençoa, Pai, em nome de Ti que nós oramos e agradecidos, nós entregamos todas essas vidas no Teu altar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.